Vamos estudar agora a composição do movimento de translação e rotação. A esse tipo de movimento, que é a combinação, damos o nome de movimento de rolamento. O rolamento é, portanto, o movimento como uma combinação da translação do centro de massa em relação ao referencial inercial e da rotação de um ponto do material, do corpo, em relação ao eixo de rotação. Neste desenho temos uma esfera que rola em relação a uma superfície, que é o referencial inercial. Observe que o centro de massa da esfera translada, enquanto um ponto na periferia tem um movimento de rotação em torno do centro de massa. Podemos estudar o movimento do centro de massa a parte do movimento de rotação em relação ao centro de massa. Aqui está o rolamento, a composição da translação e da rotação. Então aqui temos uma rotação pura, mais uma translação pura. Essa combinação é igual ao rolamento, que é o que nós observamos na natureza. Na figura do desenho, um ponto na periferia vai descrever uma trajetória que se chama cicloide. Na animação, você pode ver esse movimento, essa trajetória desse ponto na periferia, denominado por cicloide. No movimento de rolamento de um corpo rígido, como uma esfera ou uma roda, cada ponto do material translada como se toda a massa estivesse localizada no centro de massa. Se nós analisarmos a velocidade de um ponto material na periferia, ou no ponto de apoio, ou no centro de massa, ou em outros pontos da periferia, todos esses pontos terão a mesma velocidade do centro de massa, justamente porque o objeto é um corpo rígido. Então esse objeto ele vai se deslocar, um deslocamento infinitesimal do centro de massa. Isso será igual à velocidade do centro de massa vezes o intervalo de infinitesimal de tempo dt. Logo, a velocidade do centro de massa é igual à derivada do deslocamento do centro de massa em relação ao tempo. Observe que nesta análise medimos a velocidade do objeto sem considerar que ele está rotacionando. É como se ele somente deslizasse. Então esta é a velocidade do centro de massa. Agora, cada ponto material também rotaciona em torno do centro de massa. O arco de circunferência ds será igual ao produto vetorial entre o ângulo dθ, que é perpendicular ao plano, e o vetorial r, que é o vetor posição do ponto material em relação ao centro de massa. Derivando ds em relação ao tempo, vamos encontrar que a velocidade do ponto material, que encontra-se no plano, será igual ao produto do vetor velocidade angular ômega vetorial r, onde o vetor velocidade angular ômega é um vetor perpendicular à tela do computador e passa pelo centro de massa. Aqui está uma ilustração do vetor velocidade do ponto material como produto vetorial do vetor velocidade angular ômega pelo vetor posição r, que localiza o ponto material em relação ao eixo de rotação. O movimento de rolamento é a composição desses dois vetores de velocidade, do centro de massa e do ponto material. A composição é uma resultante vetorial. Então, suponha no ponto de contato. No ponto de contato, não deve haver deslizamento. Significa que o objeto que está rolando está instantaneamente em repouso nesse ponto de contato. A velocidade resultante é igual a zero. A velocidade do centro de massa tem a direção da esquerda para a direita, enquanto a velocidade tangencial do ponto material tem a mesma direção e sentido oposto. Logo, o vetor velocidade é igual a zero. No ponto superior, os dois vetores v do centro de massa e do ponto material, como podemos ver aqui, terão a mesma direção e sentido. Logo, a composição é a soma vetorial, ou seja, a periferia superior, acima do centro de massa, o vetor velocidade resultante é igual a 2 vezes o vetor velocidade do centro de massa. No ponto intermediário, temos aqui a composição da velocidade do centro de massa, observe aqui a figura de translação, e do ponto material, observe aqui a figura de rotação. Então, o vetor velocidade resultante é a composição vetorial da velocidade do centro de massa mais ômega vetorial r. Então, no movimento de rolamento, a velocidade resultante é a velocidade do centro de massa mais a velocidade do ponto material que está sendo estudado. No movimento de rolamento, se realmente o movimento ocorre num plano
e a trajetória do ponto material contém a origem, os vetores velocidade angular ômega e posição radial r são perpendiculares. Então, o vetor velocidade resultante, que é a composição vetorial do vetor velocidade centro de massa, mais o vetor velocidade do ponto material em uma periferia, vai poder ser simplificado, cujo módulo será igual a ômega r seno de 90 graus, porque ômega e r serão perpendiculares entre si. Assim, a velocidade do ponto material se resume como a rapidez desse ponto material, que é ômega vezes r, que é a expressão que você está habituado a escrever, que a velocidade tangencial é igual ao produto da rapidez angular vezes o raio da trajetória. Se o movimento rola sem escorregar, as seguintes relações são válidas. O deslocamento do centro de massa é igual ao deslocamento do arco de circunferência do movimento de rotação, que é dado pelo ângulo θ e o raio da trajetória. Isso aqui seria numericamente igual ao comprimento da circunferência por uma volta completa, onde θ seria igual a 2π. Se você derivar ambos os lados dessa expressão em relação ao tempo, considerando que o r, o raio da trajetória, é fixo, ou o raio do objeto que está rolando é fixo, vamos ter que a velocidade centro de massa é igual a ômega vezes r, onde ômega é dθ dt. Novamente, se você derivar ambos os lados da equação em relação ao tempo, vai obter que a aceleração de centro de massa é igual à aceleração angular desse objeto em torno do seu eixo de rotação, vezes o raio desse objeto que está rolando. Então essas são as condições de rolamento sem deslizamento. Isso pode ser visto na nossa gravura aqui. No topo da roda, como nós vimos no slide anterior, o vetor velocidade resultante é a composição do vetor velocidade centro de massa e do vetor do ponto material tangente à trajetória. Esses dois vetores têm a mesma magnitude, mesma direção e sentido. Então o vetor ômega vetorial r pode ser trocado pelo vetor velocidade centro de massa. Logo, o vetor resultante será igual a 2 vezes o vetor velocidade centro de massa. Se a condição de rolamento é satisfeita, então a magnitude do vetor velocidade centro de massa é simplesmente ômega r. Então a velocidade resultante é igual a 2 vezes a rapidez angular de rotação vezes o raio desse objeto. Na base da roda, vimos que o vetor velocidade centro de massa tem o sentido oposto da velocidade tangencial desse ponto material na periferia da roda. Então o vetor velocidade resultante é igual a zero. No topo, a velocidade resultante é maior. E você pode observar isso porque a imagem da fotografia é borrada na parte superior, porque a velocidade resultante é maior. Enquanto no ponto de contato, a roda está instantaneamente em repouso. A velocidade resultante é zero nesse ponto de contato. E você consegue identificar os raios da roda.